Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Antes da gente fazer o nosso vídeo de hoje, vamos nos encomendar a Deus, rezando para que tudo saia bem. Sem Deus, nós não somos nada e não conseguimos nada. Então vamos nos encomendar a Ele, rezando, pedindo a sua bênção e a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezando hoje a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então gravar o nosso vídeo de hoje. Antes, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comente, deixe aí o seu like, a sua pergunta, a sua sugestão de tema. Eu estou pedindo aí para que as pessoas possam sugerir temas para a gente poder colocar aí no canal. E até pode ser dúvida de outras pessoas, mas às vezes a pessoa tem vergonha às vezes de falar. Então às vezes a sua dúvida pode ajudar muita gente, ok? E qual é o nosso tema de hoje? Foi uma sugestão de uma prima minha, a minha prima Juliana, e ela sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre esse tema que nós vamos fazer hoje. Por que Judas Iscariotes traiu Jesus? Qual foi o motivo? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Espero que você abra sua Bíblia, né? Vamos usar a palavra de Deus, ok? Então, eu já peço a vocês que já vão abrindo aí na primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 8. Primeira carta de São João, já no finalzinho aí da Bíblia, quase já no final da Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Enquanto você abre, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o tema de hoje. Por que Judas traiu Jesus? Ok? Então, gente, nós vemos lá no Evangelho de São Mateus, também está no Evangelho de São Marcos, de São Lucas, os chamados Evangelhos sinóticos, ok? Que Jesus, ele ficou uma noite inteira em oração a Deus. Jesus ficou ali rezando a Deus em oração. E no outro dia, ele escolheu 12 apóstolos que faziam parte da igreja. Por que 12 apóstolos? Porque iriam suceder as 12 tribos de Israel lá do Antigo Testamento. Lembrando que o cristianismo ele é uma sucessão do judaísmo.
Ele não é uma continuação do judaísmo, não. Ele é uma sucessão. Por quê? Porque começou lá com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, e chegou até Jesus. Como os judeus não aceitaram Jesus como Deus, então Jesus rompeu com o judaísmo e fundou o cristianismo e fundou a igreja, está lá em Mateus 16, sob Pedro e os apóstolos. Então a igreja de Cristo, o alicerce dela é sobre os 12 apóstolos. Pedro o primeiro papa, e os outros apóstolos que hoje são os nossos bispos. Então Jesus escolheu, diz a Bíblia, os que ele quis. Então está lá o nome dos 12 apóstolos, Pedro, Tiago, João, todos aqueles 12 apóstolos que nós conhecemos. Inclusive, eu já fiz até aí no canal a vida dos 12 apóstolos, se você quiser, está aí na nossa playlist aí, a vida dos 12 apóstolos, ok? Então por que 12? Porque sucede as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, lá do Antigo Testamento, ok? Então Jesus ele escolhe 12. Desses 12, um vai acabar traindo Jesus, que é Judas. Tinha 2 Judas, Judas Tadeu, que inclusive tem uma carta dele no Novo Testamento, São Judas Tadeu, e também o Judas Iscariotes, que acabou traindo Jesus. Mas por quê? Qual foi o motivo, qual a razão de Judas trair Jesus? Jesus sabia que seria traído por Judas? Jesus sabia. Várias vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus diz que um de vocês vai me trair. E mesmo assim Jesus escolhe Judas, mesmo sabendo que Judas vai traí-lo. Porque lembrando que Jesus é Deus, então Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Então Jesus sabe de todas as coisas. Então, quando Jesus escolheu Judas, ele já sabia que Judas ia traí-lo. Mas então por que Jesus escolheu Judas sabendo que ia traí-lo? Gente, a gente tem que entender uma coisa. O fato de Deus saber as coisas, de Jesus saber, do Espírito Santo saber, não tira a nossa liberdade. Judas traiu Jesus com toda a sua liberdade. Jesus não tirou a liberdade de Judas. Não. Tanto que várias vezes Jesus fala para Judas: o que você vai fazer, faz depressa. Para ver se ele acordava ainda. Quando Judas deu um beijo, traindo Jesus, porque os judeus, eles, a forma de carinho era o beijo no rosto. É o que São Paulo fala, saudai-vos com o ósculo santo, ou seja, o beijo. Então os judeus tinham esse costume de beijar na face. Então, quando Judas veio e beijou Jesus, Jesus não falou com ele: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem. Porque era costume dele saudar com um beijo. Seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Era uma demonstração de afeto, de carinho. Ok? O oriental, ele tem esse costume, do beijo. Então, o fato de Jesus saber que Judas ia traí-lo não tirou a liberdade de Judas. Judas traiu Jesus com toda a sua liberdade. Ele não foi obrigado a trair Jesus. Não, gente. A gente tem que entender que tudo o que aconteceu na vida de Jesus não é uma encenação, não é uma peça de teatro. Que todo mundo ali foi obrigado a fazer. Judas, Pilatos, Herodes. Não. Todos eles agiram de acordo com a sua liberdade. Pilatos também, mesma coisa. Ele teve oportunidade várias vezes de soltar Jesus e não soltou. Ele mesmo falou: eu não encontro nele nada de mal. A mulher dele teve um sonho: não faça nada com esse justo. Ele é justo. Então, gente, Deus não toca na nossa liberdade. Agora, veja, Deus aproveita. É o que Santo Agostinho ensina. Do mal, Deus tira o bem.
Então, do mal que foi tudo aquilo, Deus aproveitou toda aquela maldade de Judas, Pilatos, Herodes, do povo, e Deus fez daquilo ali a nossa salvação. Do mal, Deus tira o bem. Mas pode haver bem de uma coisa terrível que foi entregar o Filho de Deus? Sim, a nossa salvação. Jesus se entregou livremente. Ele fala no Evangelho de São João: se eu quisesse, eu mandava aqui uma legião de anjos aqui para me defender. Mas e a nossa salvação? Como é que seria? Então, Judas, ele não foi obrigado a trair Jesus. Não, Deus aproveitou a traição de Judas para a nossa salvação. É diferente. Agora, por quê? Por que Judas traiu Jesus? Essa é a pergunta. Foi pelas 30 moedas de prata? Não. Tanto que depois ele jogou lá no templo. Ele recebeu as 30 moedas de prata, porque estava previsto na Sagrada Escritura, e a Sagrada Escritura tinha que ser cumprida. Várias profecias sobre Jesus, lá do Antigo Testamento, foram cumpridas no Novo. E uma delas é essa. Ele será traído por um amigo e por 30 moedas de prata. É uma das várias profecias do Antigo Testamento. Mas esse não foi o motivo de Judas ter traído Jesus. Não, não foi. Então qual foi esse motivo? É o que nós vamos ver hoje. O mesmo motivo que Judas teve para trair Jesus foi o mesmo motivo que levou o povo daquela época, os judeus daquela época. Veja, eu não estou falando todo o povo judeu, não. Ok? Eu estou falando do povo daquela época, dos judeus da época de Jesus. O povo, os sumos sacerdotes, todos aqueles daquela época de Cristo. Tá? Os judeus de hoje não podem ser culpados de nada. Tá? Não, estou falando dos judeus da época de Jesus, os romanos, Judas, Barrabás. Ok? Barrabás é a mesma coisa. Por que Barrabás foi preso e depois solto? Nós vamos ver. Porque todas essas pessoas tinham uma ideia errada de Jesus. Judas, Barrabás, o povo, os sacerdotes, todos eles tinham uma ideia errada do Messias. Para Judas, Jesus tinha que ser um revolucionário. E, infelizmente, muitos cristãos hoje têm esse mesmo erro, essa mesma visão errada de Jesus. Jesus como um revolucionário, Jesus como um Messias social, político, terreno. O mesmo erro de Judas, o mesmo erro de Barrabás e dos judeus, é o mesmo erro de muitos cristãos hoje. É uma visão errada de Jesus. Por isso que eu pedi vocês para abrir no texto de 1 João, que nós vamos ver qual foi o motivo de Jesus ter vindo a esse mundo. Mas para Judas, gente, se decepcionou com Jesus. Judas teve uma decepção profunda com Jesus. Assim como Barrabás se decepcionou, como os judeus se decepcionaram, os romanos se decepcionaram, todos aquele povo da época de Jesus se decepcionou com Jesus. E hoje muitos cristãos hoje também estão decepcionados com Jesus. Então, qual era a visão de Judas sobre Jesus? Um revolucionário. Ok? Qual era Jesus, gente? Ele nasceu em qual contexto? Qual o contexto que Jesus nasceu? Quem que dominava
o povo judeu nessa época? O Império Romano. Os romanos dominaram o mundo inteiro. Jesus nasceu, né, no auge, no apogeu do Império Romano. O Império Romano dominou tudo na época de Jesus. E os judeus estavam sob o jugo romano. Então, o que Judas achava que Jesus fosse fazer? O mestre, né? Jesus não era o mestre, o rabi. E não só Judas, os outros apóstolos também. Os apóstolos, eles só tiveram uma visão clara de quem era Jesus depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu ali no cenáculo, Atos capítulo 2. Quando eles foram batizados no Espírito Santo, banhados no Espírito Santo, aí os apóstolos entenderam quem era Jesus, mas eles também não entenderam. Os discípulos de Emaús não entenderam. Tanto que eles falaram lá para Jesus, né, quando Jesus ressuscitou, nós achávamos que Jesus fosse restaurar o reino de Israel, mas já é 3 dias que ele está morto. Já tem 3 dias que ele está morto. E eles só reconheceram Jesus quando Jesus partiu o pão, ou seja, celebrou a missa com eles, a Eucaristia. Está lá em Lucas 24. Então, gente, todo mundo tinha uma visão errada de Jesus. Então Judas, ele achava o quê? Judas achava que Jesus viria para quê? Para combater por Israel. Como, aliás, qual era a profecia do Messias? Que vinha da tribo de Davi, era o filho de Davi, não é verdade? Então, a época de Davi era o quê? Salomão era o quê? Aquelas guerras de Israel com os pagãos. Então, na visão do povo, na visão de Judas, de Barrabás, o Messias, Jesus, viria para combater os romanos. Por isso que Judas se decepcionou com Jesus. Ele achou que Jesus viria num cavalo, com armas, não é? Com espada. Por isso que Pedro pegou lá a espada lá e decepou lá a espada lá do Malco, lá do soldado romano. Aí Jesus fala para ele, não faça isso. Curou lá a orelha lá do soldado e falou, Pedro, não, o meu reino não é o da espada. Aquele que usar a espada vai morrer pela espada. Não, meu reino não é. Não. Tanto que Herodes não entendeu, Pilatos não entendeu. Herodes, que matou tantas crianças quando Jesus nasceu, mas Jesus não veio para poder tomar o lugar de Herodes. Não. Depois, Pilatos também achou que Jesus também viria. Por que Pilatos queria soltar Jesus? Porque Jesus não veio para tirar o reino de Pilatos. Ele falou, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Pode ficar tranquilo, eu não vim para te derrubar. Nem você, nem César, nem ninguém. O meu reino não é deste mundo. Tanto que Pilatos pergunta para ele, então você é rei? Ele fala, sim, eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos estariam aqui, todos eles, para me livrar de você. Não, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus não veio para reinar nesta terra. Não. Barrabás, mesma coisa. Barrabás também se decepcionou com Jesus. O Papa Bento XVI, ele faz uma reflexão sobre Barrabás maravilhosa. No livro que o Papa Bento escreveu sobre Jesus de Nazaré, é um livro que todo católico deveria ler, Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, um teólogo de primeira. Depois que ele renunciou, as pessoas já acharam que o Papa ia ficar, né, fazendo lá de crochê no Vaticano. Não. O Papa ficou escrevendo. E ele escreveu vários livros como Papa e depois que ele renunciou. Então, no livro dele, Jesus de Nazaré, ele faz uma reflexão sobre Barrabás. Naquele momento que Pilatos queria soltar Jesus, mas o povo falou, não, queremos Barrabás. Estava ali na frente do povo ali.
Barrabás e Jesus. A palavra Barrabás quer dizer filho do Pai. Barrabás significa filho do Pai. Mas quem é o filho do Pai? É Jesus. O único filho do Pai é Jesus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Mas o único filho do Pai é Jesus Cristo. Então estava ali o verdadeiro filho do Pai, que é Jesus, e o falso, que é Barrabás. Porque a palavra Barrabás significa filho do Pai. Só que Barrabás era o falso filho do Pai. Então o povo, estava ali o verdadeiro e o falso filho do Pai. O povo preferiu o falso filho do Pai do que o verdadeiro filho do Pai, que era Jesus. Por quê? Simplesmente por quê? Porque Jesus não atendeu às expectativas deles. E Judas a mesma coisa. Qual foi a decepção de Judas? Eu achei que o Messias iria entrar em Jerusalém num cavalo branco, com espada, com escudo, para guerrear contra os romanos. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Que Messias é esse? Não entenderam nada. Então, ele se decepcionou com Jesus. Todos se decepcionaram. O mesmo povo que viu Jesus entrar montado num jumentinho, que com ramos, Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o mesmo povo, 7 dias depois, mandou crucificar Jesus e soltar Barrabás. Mesmo povo. Então que a gente não seja esse povo, né, que fala bem de Jesus, mas depois manda matar Jesus. Por quê? Porque Jesus não atende às minhas expectativas. Jesus hoje é pronto-socorro. Jesus hoje é o meu terapeuta. Então eu vou buscar Jesus não por ele, mas para ele me dar, primeiramente, bem-estar, saúde, carro, casa. É isso que as pessoas vão procurar hoje. As pessoas não vão procurar Jesus, as pessoas vão procurar aquilo que Jesus proporciona para mim. Se Jesus não atende às minhas expectativas, aí eu largo ele de lado, aí vou buscar fora. Aí vou buscar em outros lugares. Então, esse mesmo povo que aclama Jesus hoje é o mesmo povo que manda matar Jesus. Quantas vezes você vê aí na internet as pessoas falando, eu nasci católico, fui batizado na igreja católica, fiz primeira comunhão, fiz crisma, abandonei, agora sou, tudo, menos Jesus. Traz Jesus Cristo. Mas por quê? Porque não conheceu Jesus. É por isso que eu falo, gente, o nosso cristianismo é um cristianismo fajuto. A nossa catequese é uma catequese fraca. A prova disso é que você faz primeira comunhão e faz o crisma e depois desaparece da igreja. Onde estão aqueles que fizeram a primeira comunhão e o crisma no passado? Eu não vejo ninguém na missa. Gente, aqui na Matriz nós crismamos e fizemos a primeira comunhão de 160 pessoas. Eu não vejo ninguém na missa. Uns 2 ou 3 às vezes eu vejo. Nós crismamos 160. Onde estão esse povo? Não sei. Então, gente, a nossa catequese é fraco. O nosso cristianismo é fajuto. É só para mostrar que fez. Jesus não quer quantidade, Jesus quer qualidade. Jesus quer o seu coração. Mas para isso você tem que ter um encontro com Ele. Você tem que... não é para fazer por fazer. Então, meu irmão, minha irmã, Judas, ele se decepcionou com Jesus. Por quê? Porque Jesus não era o que ele esperava. E será que você está seguindo o Jesus verdadeiro? Ou o Jesus da nova era? O Jesus da nova era não salva ninguém, não. O que o Padre Léo falava, o Jesus light. Ah, eu sigo Jesus do meu jeito. Gente, esse Jesus não salva, não.
esse Jesus o diabo também acredita. Os demônios acreditam em Jesus, mas não vivem, não seguem Jesus. Acreditar em Jesus é muito fácil. Ah, eu creio, Jesus é o meu Senhor. Mas acredita num Jesus falso. Um Jesus que não te compromete, que não muda de vida, não muda a minha vida. O que adianta você acreditar em Jesus e continuar na mesma vida? De vício, de prostituição, tudo aquilo que Jesus fala para você não fazer. Esse Jesus não salva. Então Judas traiu Jesus por quê? Não pelas 30 moedas de prata, mas porque ele se decepcionou com Jesus. Quando ele viu que ele tinha entregado um sangue inocente, o que ele fez? Foi lá e se matou, se suicidou. Ao contrário de Pedro. Pedro se arrependeu, pediu perdão. Se ele tivesse pedido perdão, Jesus tinha perdoado ele. Mas não, ele não teve arrependimento, ele teve remorso, é diferente. São Pedro teve arrependimento, ele se arrependeu de ter negado Jesus. Judas não. Judas teve remorso e foi lá e se matou. Ok? Não sabemos se Judas está ou não no inferno. Muita gente pergunta, Judas está ou não está no inferno? A igreja não bate o martelo, mas tem indícios. Porque Jesus chama Judas de o filho da perdição. Ok? Mas a igreja nunca disse o nome de um condenado. Nem Judas, nem Hitler, nem Lutero, nem ninguém. Mas tem gente lá. Vários santos tiveram visões do inferno. Tem gente lá, só que a igreja não diz o nome. Então, gente, agora para que então que Jesus veio a esse mundo? Qual é a missão dele como Messias? Eu pedi para você abrir aí. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou nesse mundo, para destruir as obras do diabo. Olha aí. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, a missão de Jesus nesse mundo é destruir a obra do diabo. E qual é a obra do diabo? Aqui não fala qual é a obra do diabo, mas no Evangelho de São João fala. João 1:29. Abra comigo. João, agora é o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Lá diz, na primeira carta de São João, que o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. Mas qual é a obra do diabo? Lá não fala, mas aqui fala. Quando São João Batista apresentou Jesus ao povo, olha o que ele disse. No dia seguinte, ao ver Jesus se aproximar, aqui está falando de São João Batista, tá? No dia seguinte, vendo Jesus se aproximar dele, ele disse, quem? São João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a missão de Jesus. Essa é a obra do diabo. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Então Jesus não veio como um revolucionário, como um libertador social, político, para você se dar bem, para você ter casa bonita, para você ter carro do ano, para você não ter uma dor de cabeça. Jesus não prometeu isso para ninguém, prometeu? Jesus prometeu que você não vai ter uma dor de cabeça, que você não vai ter problemas? Aonde que Jesus prometeu isso? Agora, a missão de Jesus é essa. Destruir a obra do diabo. E qual é a obra do diabo? Eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, a obra do diabo é o pecado. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que Judas não entendeu. Barrabás não entendeu. O povo não entendeu. E hoje muita gente não entende. Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão da igreja, que é o corpo de Cristo, da igreja católica?
é o quê? Tirar o pecado do povo. E como que a gente faz isso? Pelos sacramentos. Do batismo, da crisma, da confissão, principalmente da confissão. O modo ordinário hoje de tirar o pecado do povo é a confissão. E o que você está esperando? Estamos no ano santo. Esse ano o Papa está pedindo. Vamos confessar mais. A igreja exige uma vez por ano, mas esse ano você deve se confessar muito mais vezes. E confessar com o sacerdote, não é direto com Deus. Então, gente, se você quer seguir o verdadeiro Jesus, não é esse Jesus da nova era, não. Não é esse Jesus aí da prosperidade, que você não vai ter um problema. Ah, eu estou seguindo. Pare de sofrer. Você vê nessas placas aí, né, desses fundos de quintal aí. Pare, né? Venha seguir Jesus que você não vai sofrer. Aonde que Jesus prometeu isso? Jesus prometeu vida fácil para alguém? O céu, para entrar no céu é fácil? Jesus diz bem claro, entrai pela porta estreita. Apertado é o caminho que conduz à salvação. Fácil é ir para o inferno. Por quê? É descida. Subir é fácil? Subir morro é fácil? Não. Tudo na vida, gente, que for fácil, corre. Não vem de Deus. Alguém consegue alguma coisa fácil na vida? Alguém consegue? E a salvação é a mesma coisa, gente. Então, meu irmão, minha irmã, por que Judas traiu Jesus? Por quê? Porque Jesus não atendeu às expectativas dele. O quê? Jesus montado num jumentinho, falar de pecado, tirar pecado do povo? Não, esse Jesus eu não quero, não. Eu achei que eu ia, né, destruir meus inimigos, que eu ia derrotar meus inimigos, né, depois eu ia ter bem bom. Né? Judas pensou isso. Eu vou derrotar meus inimigos e eu vou ficar lá no poder, Jesus no poder, e eu lá do ladinho dele. Os outros apóstolos pensavam a mesma coisa. Lembra de Tiago e João? Senhor, que eu sente né? Mãe, pede lá, os filhos de Zebedeu. Mãe, pede lá Jesus para um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. O que? Poder. Aí Jesus fala, se você quer ser o maior, serve a todo mundo. Eu que sou eu, não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus foi humilde, Jesus que era o rei desse mundo, nasceu, né, humilde, viveu humilde, morreu humilde, e a gente quer ser melhor do que o outro, por quê? Então, gente, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele não veio para nada mais a não ser isso. Então, gente, que nós possamos aprender e pregar isso para as pessoas, para a gente não enganar as pessoas. Hoje as pessoas não querem saber de penitência, Deus me livre, penitência, jejum, não, isso eu não quero, não. Eu quero o Jesus, né, bonzinho, né, é o Jesus, né, que vai me dar só coisa boa, vai me botar lá no sucesso, com poder, com fama, com dinheiro. E se Jesus não me atender, eu busco até o demônio, se for possível. Por que muita gente hoje está buscando o demônio? E falando que o demônio é bom? Porque seguir Jesus tem que ralar. Tem que dobrar o joelhinho no chão. Tem que ter calo no joelho. Como seguir Jesus não é fácil, tem que renunciar muita coisa, você tem que renunciar a muita coisa, então eu prefiro seguir o demônio. Quantos não entregam a alma para o demônio? Em troca de dinheiro, fama, sucesso. Não é verdade? Então, gente, que nós possamos aprender e não ser como Judas. E nós possamos pregar o Jesus verdadeiro, aquele, né, que tira o pecado do mundo. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Muito obrigado aí a minha prima que sugeriu esse tema. E se você quiser que eu aborde qualquer outro tema, estamos aí à disposição. Amém? Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a você e toda a sua família. Até o próximo programa, se Deus quiser.